que você olhe para a cruz, para que você olhe para Jesus e para que você me diga: seria possível rejeitar aquele que morreu por nós? Alguém tem coragem de rejeitar a Jesus? Alguém tem coragem de dizer não para ele? Se ele disse sim para você, se ele entregou a vida por você, será que alguém tem coragem de rejeitar a Jesus? Eu acho que não. Oh, meu amigo e minha amiga, aceita Jesus como seu Salvador pessoal agora mesmo. Entregue-se a ele agora mesmo. Faça com que a sua entrega seja total. Deixe Cristo entrar no seu coração. Deixe Cristo entrar na sua vida. Deixe Cristo mudar você. Deixe Cristo restaurar você. Deixe Cristo salvar você. Ele é o seu Salvador, entende? Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial sobre a paixão de Cristo. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos abrir juntos em Lucas capítulo 23, versículos 44, 45 e 46. Diz assim: já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas por sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Falar sobre a crucifixão de Cristo, falar sobre a morte de Cristo, falar sobre a cruz, é sempre um momento bastante solene, é sempre um momento bastante emocionante quando nós meditamos na paixão de Cristo. Você sabe que nós somos pecadores. O pecado entrou em nossa vida através de Adão e Eva por uma tentação específica do inimigo. E o pecado trouxe como consequências muitas coisas ruins, como doença, como dor, como medo, insegurança, separações, crises e uma série de outros problemas e finalmente a morte, né? A gente envelhece, fica doente e morre. Os hospitais lotados, os problemas cada vez mais crescendo, tudo isso veio como consequência do pecado. Mas o mais terrível que o pecado trouxe foi a separação do ser humano de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então nós estávamos condenados à morte eterna, como está em Romanos, no capítulo 6, verso 23, quando diz que o salário do pecado é a morte eterna. Então nós, seres humanos, estávamos condenados à morte eterna, conforme diz a palavra de Deus. Mas aí entra o amor de Deus, o plano da salvação que Deus revelou ao ser humano depois para que o ser humano pudesse entender. Um plano que Deus já tinha bem antes. E aí a gente é levado para João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou Jesus a este mundo, conforme estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2 e em tantos outros textos da Bíblia. E Jesus então viria a este mundo com um propósito de morrer na cruz para nos salvar. Foi para isso que Jesus veio. Então, ele se tornou um de nós, Emanuel, como está lá na profecia messiânica de Isaías. Jesus vem, se torna um ser humano para viver aqui, para nos orientar, para sentir o que a gente sente, para passar pelo que nós passamos e para então vencer onde nós falhamos. E Jesus venceu. Jesus viveu aqui 33 anos e meio e ele foi fiel a Deus, ele foi obediente a Deus, ele cumpriu o que Deus esperava dele e onde o primeiro Adão falhou, Jesus não falhou. Jesus venceu a tentação, o tentador, venceu o pecado e venceu a morte e venceu a sepultura também. E Cristo, com essa atitude linda, com essa vitória maravilhosa, ele derrotou o inimigo, derrotou o mal e nos concedeu direito à vida eterna. Por isso que a Bíblia aqui em Lucas narra de forma dramática os últimos momentos da vida de Jesus. Você sabe que Jesus, quando chegou o momento de ser crucificado, ele foi para o Getsêmani, o jardim do Getsêmani. E nesse jardim, Jesus então se coloca em oração profunda. Ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava ali passando por um momento bastante complicado, porque antecedia a sua morte. E a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsêmani, e ali ele ora, ele clama, ele implora ao Pai. E ele então transpira sangue nesse momento de oração, de angústia, nesse momento tão
tenso, tão solene, em que ele clamava, orava por nós. E a oração dele foi: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porém não faça como eu quero, e sim como tu queres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: meu Pai, se for possível salvar a humanidade sem que eu morra, salva, mas se não tiver outro jeito, estou disposto a ir até a morte, seja feita a tua vontade. E Deus diz: a minha vontade é que você vá até a morte para salvar as pessoas. E Jesus se levanta dali, decidido, confirmando a sua decisão de ir até a cruz, mostrando o seu amor incondicional, o seu amor extraordinário, a sua paixão maravilhosa. Ele se levanta para ir até a cruz, para morrer por nós. E logo que ele se levanta no Getsemane, ele é traído por Judas, através de um beijo, de um ósculo santo. Aí ele é preso, ele é levado, ele é julgado injustamente, é condenado injustamente. E ali Jesus, então, é apresentado ao povo como aquele que seria crucificado no dia seguinte. E não havia tempo para fazer uma cruz para Jesus. Então pegaram a cruz de Barrabás, porque Barrabás seria crucificado ali. E Jesus então assume o lugar de Barrabás, Jesus assume a cruz de Barrabás, e Jesus agora recebe sobre as suas costas essa cruz, e colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e ele é chicoteado, ele é agredido, ele é ferido, ele é machucado. Então Jesus está ali sangrando a cabeça, sangrando o seu corpo, as suas costas, e saindo sangue pelos seus poros, e ele sendo zombado, humilhado, rejeitado, ele sendo torturado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Foi uma tortura sem igual, cumprindo o que está em Isaías 53. E Jesus começa a caminhar pela via dolorosa. E ali ele passa por mais humilhações. E finalmente Jesus segue a sua caminhada, mesmo caindo e levantando, ele não desiste. Ele não desiste do ser humano, não desiste de você nem de mim. Não havia nada, absolutamente nada, capaz de impedir que Jesus fosse até a cruz. Ele estava ali disposto a pagar o preço do seu resgate e do meu resgate. Oh, quanto amor! Oh, quanta paixão por nós, não é mesmo? E ele vai até a cruz, até o Calvário. E lá em cima do Calvário, lá em cima da montanha, ele é crucificado. Eles pregam as suas mãos, os seus pés, naquela rude cruz. E depois levantam aquela cruz. E Jesus é pendurado entre os céus e a terra. O Criador dos céus e da terra, o Criador das árvores, o Criador da natureza, o Criador de todas as coisas, agora está pendurado entre os céus e a terra, exposto ao ridículo. Ele está ali praticamente nu, ele é exposto de uma forma tão terrível. E Jesus não abre a sua boca, fica em silêncio. Um silêncio que mostra que ele estava sendo crucificado e morto como um cordeiro que é levado ao matadouro. Jesus, naquele momento, pensava em você e pensava em mim. O seu sangue caía, o seu sofrimento era grande, mas a sua paixão era maior, o seu amor era maior. Ele pensava em cada um de nós, entende? Por isso a Bíblia diz, aqui em Lucas 23, verso 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, a natureza se manifestou. Você percebeu? O texto fala, o sol escureceu, a lua apareceu vermelha como sangue, a natureza se manifestou, o vento veio forte, os animais dispararam do campo, as aves se recolheram, a terra tremeu, a natureza inteira se manifestou, o seu Criador estava morrendo por nós. E parecia que o ser mais inteligente de todos, que é o ser humano, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Jesus estava ali, pronunciando suas últimas palavras, entregando-se completamente por nós. E Jesus diz, Pai, está consumado. E ele, naquele momento, ainda tem uma palavra para um dos ladrões da cruz. Jesus salva um dos ladrões porque ele se arrependeu. O outro continuou blasfemando e se perdeu, mas um deles se arrependeu e foi salvo. Jesus disse, em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. E garantiu a salvação dele. Que bênção, né? Que maravilha. No último instante, aquele ladrão arrependido teve a chance e foi salvo. Deus é maravilhoso, não é? E aí Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou, morreu. Quando Cristo morreu, ele estava vencendo.
A sua morte foi a maior vitória. A sua morte foi a derrota do mal, a derrota do inimigo, a derrota do pecado, a derrota da sepultura, a derrota da morte. E Jesus estava dando a vitória para cada um de nós. Essa foi a tremenda, a maior, a extraordinária vitória. Cristo venceu através da morte. A morte dele foi a nossa maior vitória. Entendeu?